Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em seus corações. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso bate-papo mensal e eu gostaria de iniciar, como sempre, fazendo a nossa prece. Elevemos então o nosso pensamento em Jesus. Mestre amado, mais uma vez estamos aqui reunidos, tentando aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos através da doutrina consoladora que permitistes que nos fosse transmitida. Imploramos as tuas bênçãos, a tua luz nas nossas consciências, para que possamos aprender a nos transformar em pessoas melhores, em espíritos melhores a cada dia, seguindo os teus ensinamentos. Assim seja, Senhor. Muito bem, o assunto que nós vamos discutir hoje é liberdade de consciência. Procurando no Google o que significa a palavra consciência, encontramos o seguinte: sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Esse é um aspecto da consciência. É quando você sabe exatamente quem você sabe exatamente por que você está naquele lugar, ou está pelo menos buscando esses caminhos. Você tem noção de quem é você. Então esse é o seu estado de consciência. Tem uma outra explicação. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Ou seja, aquele motivo que muitas vezes nós justificamos, agir de acordo com a minha consciência, então isso também é um processo de consciência. São as escolhas que você faz baseado em valores que você adquiriu, que você vivenciou, e que fazem com que essas escolhas deem os seus próprios resultados, positivos ou negativos, bons ou ruins, e aconteça aquilo que Jesus disse: o homem é livre na semeadura, porém será escravo na colheita. Nós acabamos tendo resultados positivos ou negativos também na colheita que nós vamos ter em virtude dessas escolhas. A consciência, essa noção que você tem de você mesmo, e esse julgador que você tem dentro de você, que estabelece valores de juízo das coisas, ela é uma coisa que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Com certeza, na época que éramos totalmente irracionais, a consciência não estava presente junto de nós, né? Vamos dar um exemplo simples disso. Enquanto éramos leões, nós olhávamos as zebras e quando a fome nos atacava, nós simplesmente buscávamos, né, matar uma dessas zebras para poder matar a nossa fome. A partir do momento que a nossa fome estivesse saciada, se haviam 20 zebras na nossa frente e se tornaram 18, e se tornaram 10, e se tornaram 5, e se tornaram 1, não fazia a menor diferença para nós, porque nós não tínhamos consciência, nós não tínhamos inteligência, não tínhamos capacidade de raciocínio, de pensar que talvez aquilo poderia nos faltar, que aquilo seria necessário para nós, que a alimentação ela é preciso todos os dias. Então, para nós, se a nossa fome estivesse saciada, não estaríamos preocupados enquanto não surgisse uma nova fome. E já nós, como nós temos hoje consciência da necessidade da subsistência, como nós temos consciência da necessidade da proteção e de todas as outras coisas, então nós buscamos coisas além daquelas que nós temos a necessidade. O Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo que trata da liberdade de consciência, que aí já seria uma coisa maior ainda, a possibilidade que cada um tem e o direito que cada um tem de ter os seus próprios julgamentos, de ter os seus próprios valores sobre si próprio, né, daquilo que deseja ser, daquilo que tolera, daquilo que não tolera, e também do julgamento que nós temos em relação aos outros. Lógico, isso é um pensamento materialista, né? Jesus disse que não devemos julgar, então é um pensamento materialista, mas faz parte da nossa liberdade. A primeira pergunta que trata desse assunto é a pergunta 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Ou seja, é que eu penso, não é? Então também tenho a liberdade da consciência? Resposta dos Espíritos. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Eu diria aqui, aproveitando a deixa, né? Graças a Deus que a linguagem do pensamento só é possível para os espíritos, não é possível para nós encarnados. Porque, com certeza, ou nós aprenderíamos
a dominar um pouquinho mais os nossos pensamentos, ou nós iremos passar vergonha em muitas situações, iríamos gerar caos e desavenças em muitas situações, se todas as pessoas pudessem ler os nossos pensamentos. Pelas fisionomias, muitas vezes nós já julgamos os pensamentos. Você fala alguma coisa para outra pessoa e pela expressão do olhar, a expressão facial dela, você já consegue fazer um julgamento do que ela está pensando. Por exemplo, você explica alguma coisa para uma pessoa e pelo olhar, pela expressão facial dela, você percebe que ela não entendeu. Não precisa ninguém te falar nada. Você olha e você percebe que a pessoa está atônita, não é? Então, assim, consciência ela é um pensamento íntimo, é aquilo que está lá dentro de você. E muitas vezes, eu já falei isso em várias palestras também, nós sempre estamos preocupados com a opinião, ou seja, a consciência dos outros em relação a nós. O que eles acham de nós. E nos esquecemos que o mais importante é a nossa própria consciência, ou seja, é a nossa realidade. Só a sua consciência sabe exatamente a motivação de cada coisa que você faz. Se você teve a intenção de fazer o bem ou de fazer o mal, se você teve a intenção de falar a verdade ou de falar a mentira, só você, só a sua consciência sabe. E nós nos preocupamos com o que aquilo aparenta e o que as pessoas vão julgar, dizer sobre nós. E enquanto que, quando nós estivermos do outro lado, vamos dizer assim, usando uma analogia simplista, sabemos que não é assim que as coisas funcionam com Deus, mas vamos dizer assim, no julgamento que nós tivermos perante Deus, então nós teremos que mostrar a nossa consciência, a realidade daquilo da nossa intenção na hora de fazer, e não os resultados daquilo que foi feito. Depois, na pergunta 836, o Kardec diz o seguinte: o homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Pode limitar isso? Antes de ler a resposta, já vale a pena a gente refletir em alguma coisa. Deus, na sua infinita perfeição, na sua infinita inteligência, Ele já fez com que as nossas consciências fossem uma coisa muito especial e muito íntima. Eu consigo, já falei isso também em outras palestras minhas, eu consigo fazer vocês ficarem vendo a minha palestra e ouvindo as coisas que eu falo, e não consigo obrigar vocês a acreditar nessas coisas. Muitas vezes pode até ser que vocês reproduzam as mesmas ideias para outras pessoas, mesmo não acreditando 100% nas coisas que eu falei, porque eu não consigo obrigar a sua consciência a pensar como a minha. Mas, por outro lado, a partir do momento em que eu digo algumas palavras e que você julga que sejam corretas, podem não ser. Lembrem-se do nazismo, né? Hitler fez com que as pessoas acreditassem que eles eram a raça pura, a raça ariana, que era superior a todas as outras raças. E tantas outras coisas que nós temos desse tipo aí, entre brancos e negros, entre pobres e ricos, entre nobres e plebeus, né? Então, assim, é a consciência que faz com que a pessoa se julgue, se coloque numa posição diferenciada, mesmo não tendo nada nítido que cause isso. Então, o homem tem direito, né, assim, de opor entraves à liberdade da consciência, não mais do que à liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações de homem para Deus. E aqui é importante, não é? Nós sempre seremos responsáveis por todas as nossas escolhas e as nossas atitudes, tanto em relação à matéria, quanto em relação à parte espiritual, à parte sentimental, à parte psicológica, sempre nós seremos responsáveis. Tudo aquilo que nós prejudicamos na natureza, tudo aquilo que nós deformamos na parte material do nosso planeta, a extração exagerada de minérios, o não cuidado com a nossa bacia hidrográfica, né, com os nossos rios e com os nossos mares, com os animais, com tudo que está ao nosso redor, nos cobra um preço, que é o preço que Deus nos cobra de nós infringirmos as suas próprias leis. E aí, ao mesmo tempo em que nós fazemos conscientemente, mas
egoisticamente, né, eu diria, porque assim, o materialista, se ele tivesse plena consciência de que ele virá a esse planeta daqui 20, 30, 40 anos, daqui 100 anos, né, que ele terá novas oportunidades aqui, se ele tivesse essa consciência, né, de que mesmo que ele morresse agora, daqui a um tempo ele vai ter que voltar, e como estiver o planeta, se estiver pior ainda, vai ser pior para ele viver, a visão dele com relação à utilização das coisas, ao cuidado, seria muito maior. Né? Se nós pretendemos voltar a um lugar como a nossa casa, que nós voltamos todos os dias, nós não vamos deixar aquela casa se deteriorar, se estragar. Agora, se nós sabemos que nós só vamos fazer uma coisa, só vamos usar uma coisa uma única vez, talvez o cuidado nosso não seja igual. Na pergunta 837, qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Resposta: constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Há uma frase que atribuem, se eu não me engano, a Voltaire, e há alguns outros pensadores que dizem que não é dele, né? Mas a frase em si é bonita, é mais ou menos assim: eu não concordo com a sua ideia, mas eu defendo com a minha vida o seu direito de defendê-la. Então, esse tem que ser o princípio de todos nós. Nós precisamos respeitar, não temos que necessariamente acreditar em todas as pessoas e elas também não têm que acreditar em nós. Mas nós temos que respeitar o direito delas de terem as suas próprias ideias. E temos que fazer o debate, o combate, no campo das ideias também. Temos que fazer essas coisas de maneira que a argumentação ela seja sempre tentando encontrar o equilíbrio e o esclarecimento. Seria mais ou menos como faz a ciência. Na ciência você desenvolve uma hipótese, dentro da hipótese você traz toda a argumentação que comprova a sua hipótese ou reprova a sua hipótese, e aí você comprovou alguma coisa. Num determinado momento, uma outra pessoa pega uma vertente da sua ideia e ela começa a analisar a vertente da sua ideia e ela cria uma nova hipótese e ela traz as respostas para aquela hipótese, analisa diversas possibilidades, mas é um exercício mental individual e de pesquisa e de estudo, de análise individual também, mas buscando a maior quantidade possível de variantes, de coisas que podem interferir, para tentar chegar numa conclusão final. É um debate intelectual, onde as pessoas vão tentando construir conhecimento. Mas, infelizmente, todas as vezes que há qualquer tipo de debate, seja ele verbal, ofensas, né? Seja ele de ideias, seja ele de pontos de vista, seja ele de futebol, seja ele de política, seja ele de religião, qualquer tipo de debate, muitas vezes nós por orgulho, nós acabamos assim desviando da lógica da discussão e acabamos enveredando pelo caminho de termos razão, de não nos sentirmos ofendidos por sermos rebaixados porque a ideia, porque a opinião da outra pessoa realmente tinha mais fundamento, estava mais correta do que a nossa. E a ideia não é nem buscar o que é certo, é simplesmente não perder. O que o pessoal fala na linguagem popular é lutar para ter razão e não para estar correto, né? Então temos que tomar muito cuidado na maneira de debater, de expor e também de receber as ideias, para que ela esteja sempre num campo de construção, né? Buscar construção. Na resposta ainda, ele diz que quando constrangemos as pessoas a pensar de uma forma diferente, a agir da maneira diversa do seu, nós acabamos criando hipócritas. Quem são os hipócritas? São aqueles que falam uma coisa e fazem outra coisa diferente. Então, há outras passagens também do Livro dos Espíritos que nos dizem que todas as vezes que nós utilizamos a nossa capacidade de influência e nós levamos os homens a agir, a pensar, a falar de uma forma errada, né? Errada no sentido de prejudicar a eles e aos outros, nós acabamos tendo a nossa responsabilidade também. Então, todas as vezes que nós conduzimos alguém a um outro nível de consciência diferente do certo, mesmo nós acreditando que aquilo é o certo, né? Mesmo a gente acreditando que aquilo é o certo, mas se nós não passarmos por nenhum outro tipo de filtro, e o melhor filtro que existe são as palavras de Jesus,
faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Se nós seguirmos essa regra para todos os níveis de consciência que nós tivermos, com certeza teremos uma chance maior de acerto. E as responsabilidades sobre as pessoas serem conduzidas para o caminho certo ou para o caminho errado, através das nossas palavras, através dos nossos ensinamentos, elas sempre pesarão sobre nós, a nosso favor ou contra nós. Na pergunta 838, Kardec diz: toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Resposta: toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Vamos analisar a religião, vamos analisar a Bíblia. De uma maneira muito simplista, não sou um estudioso da Bíblia, mas daquilo que nós vemos no Evangelho, nos comentários que nós vemos de pessoas que estudam um pouco mais a Bíblia. Houve uma época em que, como éramos ainda simples e ignorantes, não sabíamos nada. Desenvolvemos um pouquinho a nossa inteligência, houve a possibilidade então de que Deus nos mandasse os seus emissários, os profetas, e eles começassem a nos trazer ensinamentos. Mas será que logo nesse começo de consciência, nesse começo de razão, seria possível alguém falar de amor? Seria possível alguém falar para você que se alguém tomar uma fruta que você conseguiu colher, ou tomar de você um animal que você conseguiu matar para se alimentar, você tem que perdoar essa pessoa? Será que nós teremos condições de entender esse nível de consciência naquela época? Com certeza não. Então foi preciso que em determinadas épocas nos fossem passadas as informações de maneira que nos ajudasse a controlar, nos ajudasse a inibir determinados comportamentos, determinados sentimentos que nós desenvolvíamos dentro de nós, e fosse ampliando o nosso sentimento de coletividade, de socialização, porque nós somos seres sociais e nós precisamos uns dos outros. Nós vamos aumentando de número à medida em que o nosso pequeno grupo de você, a sua esposa, ou você, seu marido e seus filhos, e aqueles que vão surgindo ali ao redor, vão se tornando cidades, vão se tornando coisas maiores. É muito difícil cada pessoa conseguir ser autossuficiente em tudo. Nós sempre vamos depender uns dos outros. Nós precisamos que alguém esteja plantando agora para que você esteja ensinando, para que o outro esteja curando, para que o outro esteja construindo pontes e estradas e assim por diante. Então, nós temos essa necessidade da especialização para que a gente nós todos possamos nos manter, e para que as coisas também tenham cada vez mais qualidade, mais abundância, para que não falte para ninguém, para que consiga atender até aqueles que ainda não vieram, que estão vindo cada vez mais para cá, né? Então, há toda essa necessidade. Então, assim, à medida em que nós vamos nos desenvolvendo, também vão surgindo outros parâmetros, vão surgindo outros valores. Então, a crença, ela vai ser respeitável até o momento em que ela estiver fazendo um bem para nós. Houve uma época em que, com certeza, a expressão temer a Deus era muito importante, porque era a única forma que nós tínhamos de controlar a selvageria que ainda havia dentro do nosso coração. Mas a partir do momento em que veio Jesus, e Jesus, quando é pedido para que ele ensinasse a orar, e ele usa a expressão Pai Nosso, logo no início da sua oração, é uma mudança completa de paradigma. Aquele Deus que era implacável, aquele Deus que era passional, ele agora é Pai. E na condição de Pai, ele é Pai de todos. Ele fala Pai Nosso. Então muda completamente o conceito. Agora, significa que aqueles que estavam no passado, eles estavam errados? Ao pé da letra, estariam errados. Mas analisando a época em que eles estavam, a crença foi respeitável daquela forma. O que nós precisamos é, à medida que desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, evoluir também, mas evoluir de maneira saudável. Não é questionar só por questionar, mas analisar realmente, será que há fundamentação em se seguir daquela forma como estavam falando? Para o mundo ser considerado redondo, foi uma luta, não é? Mas conseguiu se provar que o mundo era redondo. Tentou-se desdizer, né? Mas não há como lutar contra uma verdade. E tudo aquilo que for verdade, ela surge por si só. A verdade, ela está presente o tempo todo ao nosso redor. Nós é que não temos
intelectualidade suficiente, consciência suficiente, capacidade suficiente para enxergar essa verdade, mas ela está presente ao nosso lado, ela está constantemente ali. A questão é nós nos dedicarmos a buscá-la. E também temos o respeito por aqueles que estão buscando outras verdades e temos a paciência de analisar as verdades que eles encontraram para verificar se elas não são verdades melhores que a nossa, se juntando com a nossa não se chega numa outra verdade melhor ainda, correto? Então, estamos sempre buscando conhecimento, mas respeitando a consciência, a inteligência e a capacidade de cada um. Na pergunta 839, Kardec diz: somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Será que preciso pensar muito para a gente encontrar essa resposta? Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Com certeza seremos. Não precisa nem ler a resposta dos Espíritos. Se Jesus disse, faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem, então, a partir do momento que nós escandalizamos o nosso irmão por causa da crença dele, seja ela qual for, automaticamente estamos infringindo uma lei de Deus, estamos infringindo os ensinamentos de Jesus que nós dizemos seguir. Mas a resposta dos Espíritos: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Kardec tem uma frase dele lá que eu não sei exatamente como são as palavras, mas é mais ou menos assim: é melhor que nós não aceitemos 100 verdades do que nós aceitarmos uma mentira. Então, é melhor que estejam realmente sempre questionando os pontos. É melhor que existam sempre as pessoas contraditórias a qualquer crença, a qualquer pensamento, a qualquer consciência nossa, para que nós possamos rever esses pontos novamente, porque se realmente alguns desses questionamentos nos mostrar que há uma falha na nossa crença, na nossa consciência, nós ainda temos tempo de mudar. Então, é importante isso, é importante a gente estar aberto a essas críticas todas e permitir que essas críticas se esgotem. Porque a partir do momento que alguém te mostra um lado, um aspecto que você não tinha parado para ver ainda, que você não tinha analisado, você vai buscar novos conhecimentos para que você possa responder quando surgir a oportunidade, para que você possa esclarecer quando surgir a dúvida. Agora, se nós nos fecharmos e se simplesmente nós ficarmos uns denegrindo as crenças dos outros, não chegaremos a ponto nenhum. Só estaremos alimentando cada vez mais a discórdia. Na pergunta 840, Kardec diz: será atentar contra a liberdade de consciência ou pôr entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Resposta: podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Ninguém pode entrar na sua consciência e tirar aquilo que está lá dentro. Se assim fosse, o cristianismo não existiria mais. A mensagem que Jesus nos passou era tão verdadeira, seus exemplos foram tão fortes, que mesmo sozinho, mesmo cercado por 12 que acabaram renegando ele logo em seguida da sua morte, mesmo assim, mesmo os cristãos sendo perseguidos, mortos nas arenas, apedrejados, em fogueiras, se encontrando em catacumbas, para conseguirem conversar e repassar a boa nova. Então, assim, mesmo com tudo o que foi feito contra os cristãos, não conseguiu se reprimir. Por quê? Porque já estava dentro da consciência e porque era uma crença verdadeira. Se fosse alguma coisa falsa, se fosse como eram antigamente os sacrifícios aos deuses, que se matavam pessoas, que se matavam animais, essas crenças de que os deuses ficavam felizes quando você fazia uma oferenda, essas crenças de que a colheita ruim era porque os deuses estavam nervosos, a colheita boa é porque os deuses estavam satisfeitos, e essas oferendas para obter vantagens com relação aos deuses, era muito mais uma homificação, vamos dizer assim, não sei se existe essa palavra, mas assim, é transformar o Deus em homem.
É fazer com que ele tenha as mesmas características, os mesmos sentimentos e os mesmos valores que nós temos enquanto homens. É ele ser passional, é ele dar preferência aos amigos, é ele escolher um povo em relação ao outro povo. Então, é transformar Deus em homem. E com certeza não pode ser dessa forma. Deus tem que ser uma coisa muito superior. Então, se aquela verdade, se aqueles ensinamentos de Jesus, eles não fossem verdadeiros, se fossem simplesmente uma balela, com certeza, com toda a repressão que aconteceu, eles teriam morrido também. Mas era uma verdade absoluta, era uma verdade divina. Então não há como uma verdade divina não se proliferar, não continuar. E ela está dentro da consciência de cada um. E ainda há uma continuação. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Vamos voltar ao conceito imaginem que você acredita, várias crenças acreditam que você tem que fazer um sacrifício humano, por exemplo, para acabar com a pandemia da Covid-19. Então teria que matar alguém. E esse alguém, de preferência, tinha que ser uma virgem. É uma fantasia que tem em alguns filmes aí, né, que a oferenda tinha que ser uma virgem, ou um virgem, um homem. Né? E, só que você acredita nessa ideia também, nessa oferenda. Mas, vem a pergunta, e se fosse o seu filho a oferenda? E se fosse a sua mãe ou o seu pai a oferenda? Será que você teria o mesmo pensamento? Então, a crença é uma coisa. Agora, as pessoas que são utilizadas materialmente naquele sacrifício, será que aquilo é verdade? Será que realmente é necessário? Será que se matar alguém vai obter o resultado que querem? Então, cabe a cada um de nós, no exercício da sua própria consciência, da sua liberdade de pensar, observar qual foi o resultado da última vez que fizeram. Deu o resultado esperado? Não deu o resultado esperado? E aí, ir fazendo as transformações ao longo do tempo. Na pergunta 841, está assim: devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios? Essa pergunta é uma pergunta perigosa, porque a partir do momento em que você estabelece assim, que se propaguem doutrinas perniciosas, esse julgamento do que é pernicioso e do que não é pernicioso é muito complicado, porque justamente cada pessoa terá a sua ideia do que é pernicioso ou não. Aquela pessoa que acredita, não vou dizer no sacrifício humano, mas acredita no sacrifício de animais para o seu Deus, para ela isso é correto. A pessoa que acredita que não há vida após a morte, que quando Jesus expulsou demônios que estavam nas pessoas, elas acreditam nisso, e elas veem um trabalho mediúnico, uma médium dando comunicação, então elas acreditam que aquilo ali é o demônio que está se comunicando, elas acreditam que aquele é um processo demoníaco. Então, essa doutrina perniciosa é muito difícil você conseguir estabelecer, não é? O quanto ela é. A própria sociedade, sempre que uma ideia ou um procedimento vai se tornando comum, vão surgindo pessoas que vão vendo alguma coisa de ruim que aconteceu e vão tentando achar o equilíbrio. Mas só o tempo é que demonstra quando uma coisa é ou não é perniciosa. Mas no momento, o ato de julgar, o ato de querer impedir que aquilo continue, pode ser cair num outro, na falta de respeito pela liberdade. Complicado, né? Por isso que é melhor ler a resposta dos Espíritos. Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, pela doçura e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejais convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade. Mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja
a violência. A convicção não se impõe. Você não consegue com uma arma, você não consegue com uma espada, você consegue fazer com que uma pessoa seja convicta da mesma ideia que você. Você consegue fazer com que ela fale aquilo que você quer ouvir. Então, você pode colocar uma pessoa numa situação de perigo e falar para ela, você confessa que é filho do demônio? E a pessoa, por medo de morrer ou de ser ferida, ela pode dizer que é. Mas você não consegue forçar ela a acreditar que ela é realmente aquilo. É muito interessante isso, né? Porque assim, é uma maneira de nós vermos a proteção que Deus nos dá. Que ele te coloca esse juiz dentro de você, chamado consciência, e ele não permite que ninguém consiga obrigar você a fazer esse juiz agir de forma diferente. Ele consegue fazer o seu corpo tomar determinadas atitudes materiais, mas ele não consegue fazer com que a sua consciência acredite naquilo que você estava fazendo. Tem uma charge do Alvin, que ele está assim, desatento fazendo as coisas dele ali na carteira, e a professora dele vira para ele e fala assim, Alvin, olha para cá, presta atenção. Ele fala para ela, professora, a senhora consegue me fazer olhar para frente, mas a senhora não consegue me fazer prestar atenção. E é a pura verdade, não é? Todos nós podemos estar dentro de um templo religioso qualquer, e nós podemos estar olhando para frente, e até com os ouvidos atentos a tudo aquilo que a pessoa lá na frente está falando, mas, na linguagem popular, está entrando por um ouvido e saindo por outro, porque não acreditamos, aquilo não bate com aquilo que a nossa consciência, com os valores que nós acreditamos. Aí vem a pergunta 842, a última. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? A mais difícil de todas. Resposta dos Espíritos. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Juntando as duas respostas, então nós temos na anterior que não devemos utilizar de forma alguma a violência. Todas as vezes que em qualquer situação a violência for utilizada, infelizmente a consciência desapareceu, o respeito às ideias e a liberdade de consciência desapareceu, e até, vamos dizer assim, no mundo cristão, os próprios mandamentos que nos foram ensinados de não matar, de não levantar falso testemunho, todos eles estavam sendo infringidos. Então, se nós tivermos a consciência exata do motivo que está nos levando a agir em cada uma das situações, com certeza teremos uma chance menor de cometer erros, porque em grande parte das vezes em que nós entramos numa contenda, geralmente é porque o nosso orgulho está ferido de alguma forma. Quando estamos em equilíbrio, quando estamos em paz, dificilmente nós entramos em determinadas contendas ou em qualquer tipo de debate desnecessário. E é exatamente o que Jesus fazia. Quando ele foi questionado dentro do templo, por que ele não fazia um milagre ali na frente, ali na hora para todo mundo, não é? Será que Jesus estava ali para aquilo? Para atender a necessidades mesquinhas de pessoas que só estavam buscando não o entendimento, mas simplesmente tentando achar alguma ponta solta para poder rebater aquela ideia, porque aquela ideia de alguma forma estava incomodando os seus hábitos, os seus costumes, os seus próprios princípios. Então, a liberdade de consciência é muito importante, e nós estamos, à medida em que a civilização está evoluindo cada vez mais intelectualmente, ela também vai evoluindo nesses valores. E eu acho que hoje nós
assim, que os debates sobre todos os tipos de repressão, todos os tipos de preconceito, todos os tipos de racismo, eles estão sendo muito claros e estão fazendo com que as situações que muitas vezes eram escondidas, elas estão se tornando cada vez mais evidentes. Nós estamos começando a perceber que a mais inocente das piadas não é inocente. Que a mais inocente das brincadeiras, ela é preconceituosa, ela é perigosa. Então, mesmo não tendo a intenção declarada, nós estamos sempre alimentando as coisas erradas. Nós estamos alimentando os valores e os preconceitos sem perceber. Toda piadinha que nós fazemos, eu falo muito nisso também nas minhas palestras, né? Todas essas piadinhas que a gente faz com qualquer coisa que é supostamente engraçado, supostamente diferente do que? Engraçado em relação ao que? Tudo isso que nós fazemos, nós estamos alimentando dentro da sociedade, dentro de nós mesmos, a continuidade da falta de liberdade. Porque as pessoas não podem ter o cabelo de uma determinada forma, não podem ter a cor da pele de uma determinada forma, não podem ter a crença, o conhecimento, o nariz, a boca, o olho. Então, a nossa consciência, ela tem que ser importante e estabelecer a liberdade em tudo. Cada pessoa, ela é única do jeito que ela é, pela necessidade da sua própria evolução espiritual. Ninguém vem sem uma perna, sem motivo, ninguém vem cego sem motivo, ninguém vem surdo ou mudo sem motivo, ninguém vem alto ou baixo, ninguém vem com limitações intelectuais. Então, assim, todas as pessoas estão aqui com o objetivo de aprender. E cada um de nós está aqui com o objetivo de auxiliar esse irmão a aprender. Então, todas as vezes em que nós, de alguma forma, desmerecemos ou fazemos alguma coisa, nós estamos criando coisas diferentes, valores diferentes para aquelas consciências. E depois, todos esses valores, eles mais cedo ou mais tarde, retornarão para nós, na forma de críticas, porque mais cedo ou mais tarde, seremos também o motivo da chacota. Nós podemos reencarnar na outra oportunidade exatamente naquela situação que nós achamos que era a situação inferior. Tem um livro de um autor, se eu não me engano, se chama Neymar de Barros. E o livro, o título do livro é O Deus Negro. É um livro simplesinho, mas ele tem umas reflexões interessantes. E numa das reflexões que ele traz, que é até o título do livro, ele fala justamente disso, que a pessoa passou uma vida desmerecendo as pessoas pela cor da pele, né? E quando ela fez a passagem dela à morte, ela chegou no céu, e lá no céu, quando ela se deparou com Deus, Deus era negro. Então, nós todos vamos nos deparar algum dia com alguma coisa que é contrária aos valores, à consciência que nós tínhamos das coisas. E quando nos depararmos com isso, qual será a nossa reação? Jesus disse que nós não devemos julgar para que não sejamos julgados, porque na mesma medida em que julgarmos, seremos julgados. Se você defende a ideia da honestidade, que a honestidade tem que estar acima de qualquer coisa, de tudo, e se você cometer um deslize, você vai ficar com esse deslize guardado na sua consciência para o resto da eternidade. Porque justamente você criou o julgamento, você criou a imagem, o modelo pelo qual todos devem ser julgados. Você criou a consciência sobre o que é a honestidade. E aí, se você cometer alguma coisa que seja desonesta, fatalmente a cobrança, você vai imaginar que todas as pessoas vão estar cobrando de você aquela atitude errada. Eu costumo dizer que, na minha opinião, o Espiritismo ele nos leva a um nível de consciência que chega a incomodar. Porque você começa a ser implacável com a maioria dos erros. Nem as coisas menores, mais pequenas, passam despercebidas. Não que você se torne perfeito, mas a sua consciência te cobra mais as coisas. Eu já fui empregado e hoje eu sou empregador. E assim, na minha condição de empregado, a minha consciência, né, eu estou no Espiritismo desde os 6 anos de idade, né? Fiz evangelização, toda a parte infantil, toda a parte da adolescência, de mocidade, aula de evangelização, depois virei professor, evangelizador, faço palestras, fiz
participei de todos os cursos, né, tanto de espiritismo como de desenvolvimento mediúnico, trabalho com doutrina mediúnica também. Não sou um médium ostensivo, mas tenho certeza absoluta que sou um médium intuitivo. Então, nessa bagagem toda, e lógico, com o passar do tempo e a idade foi ajudando, né, a controlar um pouco mais os ímpetos, mas sempre houve essa cobrança. A minha própria consciência, enquanto empregado, cada vez que eu fazia alguma coisa errada, eu ficava pensando nisso. Eu não consigo esconder de ninguém que é a minha consciência. Eu consigo fazer com que as pessoas não vejam a coisa errada que eu estou fazendo, ou mascarar a coisa errada que eu estou fazendo com palavras que tornem ela mais bonita, venha numa embalagem mais legal. Mas eu não consigo enganar a minha consciência daquilo que eu estou fazendo. E a mesma coisa como empregador. Como empregador agora, eu não posso, de forma alguma, cometer os mesmos erros que eu tenho consciência que outros empregadores cometeram e cometem no dia a dia. E se a gente faz alguma coisa, às vezes até a gente extrapola, tentando fazer alguma coisa até que nem está prescrito na lei, mas porque a gente sabe que aquilo é o certo, aquilo é o melhor a ser feito. Então, não significa que eu seja perfeito, né? Mas que a cobrança da minha consciência em relação aos meus atos, ela acaba se tornando muito maior. Ela acaba virando uma pressão, e uma pressão tão grande, assim, a nível de você, quando você tem consciência de que está errado aquilo que você está fazendo, embora seja na lei dos homens, mas ela conflita com os ensinamentos de Jesus, ela pesa também na nossa consciência. Ela faz até com que a própria relação entre fornecedor, e meus clientes, ela seja uma relação diferente também. Essa consciência, esses valores que estão muito bem resumidos dentro dessas perguntas daqui do Livro dos Espíritos, elas te dão um norte, elas funcionam como um novo refletor, mostrando as coisas do dia a dia de uma maneira diferente. E isso é muito bom. Num primeiro momento, pesa, porque realmente assim, toda vez que você tropeça, você fala, caramba, tropecei. Enquanto houve outras épocas na vida que eu tropeçava e não percebia. E isso é bom porque ajuda a gente a ir devagarinho modelando mais os seus valores, modelando mais as suas atitudes, modelando mais a prática ou a sua relação com todas as pessoas ao seu redor. Como volto a dizer, não quer dizer que eu nunca falo palavrão, que eu não brigo, que na hora do futebol eu não tento puxar a falta para o meu lado. Não é esse nível que chegou. Mas a consciência de que precisa chegar, de que tem que devagarinho ir mudando, né, as suas atitudes baseado nos valores que você adquiriu através da sua consciência. Espero que nós tenhamos conseguido uma reflexão muito bacana sobre esse assunto e convido todos vocês agora para que nós possamos também fazer uma prece no final do nosso bate-papo, implorando ao Pai Celestial, através dos seus mensageiros, que esteja presente conosco, que nos ajude no nosso dia a dia para que nós possamos respeitar ao máximo possível as opiniões, as crenças, os valores dos nossos semelhantes e que nós possamos, como Jesus, silenciosamente praticar o bem em todas as suas formas para, quem sabe, um dia podemos ser pelo menos exemplo para aquelas pessoas que nos cercam. Assim seja, Senhor. Que Deus abençoe.